A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichou, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 4. A noite começava a descer sobre a terra de Gósen, no Egito, quando de súbito de todas as casas partiram os balidos de cordeiros sendo mortos. Em cada casa um homem segurava uma vasilha cheia de sangue do cordeiro e espargia o sangue com isopo nas ombreiras e vergas das portas. Dentro de poucos minutos, toda a comunidade israelita se tornou uma comunidade de sangue. Chegada a noite, todos os membros de todas as famílias em cada casa uniram-se, prontos para uma hora, naquele momento, se preparando para uma grande viagem. E puseram-se a comer a carne assada dos cordeiros sacrificados. Comiam tudo, desde a cabeça até as pernas e intestinos. No meio daquela mesma noite, todos os lares egípcios ficaram transtornados. Ouviram-se gritos pela terra toda. O primogênito de cada família egípcia havia morrido, desde a casa do famoso faraó até as casas mais humildes de todos os servos. Todas as famílias lamentavam a perda de seu primogênito. Aterrorizado, o rei do Egito, o faraó, procurou Moisés e lhes ordenou que levassem embora todos os israelitas, que deixassem o Egito de imediato. Os israelitas se reuniram e deixaram o Egito, partindo para Canaã, a terra que Deus havia prometido a seus pais. Sim, a terra que Deus havia prometido a Abraão há mais de 430 anos. Quando saíam do Egito, uma grande coluna de nuvem apareceu diante deles, a qual se transformava em coluna de fogo à noite, conduzindo o povo através do deserto. Esse relato do que aconteceu quando os israelitas saíam da terra do Egito é um tipo simbólico dos cristãos que deixaram este mundo pecaminoso e marcham na direção do reino de Deus. Através da história do êxodo dos filhos de Israel, nós cristãos podemos aprender a viver o máximo sucesso ao constatarmos como Deus providencia tudo para os israelitas e como o Senhor tratou deles. As experiências deles são símbolos de nossas experiências cristãs hoje. Primeiramente, vamos examinar o significado da aplicação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O cordeiro, em Êxodo, é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o sangue de Cristo pela fé e aplicamos para as portas de nosso coração, somos libertados do poder da morte e de Satanás, porque o sangue de Jesus Cristo nos proporciona remissão de pecados. Diz a Bíblia que todos nós pecamos e decaímos da glória de Deus. Portanto, quando cremos no sangue de Cristo e o aplicamos aos nossos corações,
somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades. Assim, aos olhos de Deus, é como se jamais houvéssemos pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda mancha de pecado e constitui um refúgio contra o julgamento vindouro de Deus. O terrível julgamento de Deus sobrevirá para a humanidade quando Jesus Cristo voltar a este mundo. Nesse dia, todos quantos morrerem sem conhecer a Cristo como Salvador deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Certa vez, 3 caçadores foram caçar nas montanhas, mas um violento incêndio irrompeu na floresta e ameaçava queimando tudo. Os 3 caçadores, muito temerosos, não sabiam o que fazer em todas as direções. Quando o fogo do primeiro incêndio atingiu a área em que se refugiara o primeiro caçador no alto de uma árvore, as chamas envolveram a árvore e o homem morreu queimado. O incêndio logo alcançou o homem que havia fugido correndo e esse também morreu queimado. O terceiro caçador salvou-se porque permaneceu em segurança na área da terra que se queimara antes. Essa história ilustra nossa salvação eterna. Algumas pessoas querem salvar suas almas e, por isso, se agarram a árvores e nelas sobem. Há as árvores da filosofia humana, da religião, do esforço próprio, mas nenhuma delas pode salvar alguém. Outros estão correndo, pensando que a velocidade vai salvar as suas vidas, mas serão apanhados pela morte e pelo julgamento. Há, entretanto, um lugar, como aquele que foi queimado antes de ser atingido pelo incêndio, dentro do qual o terceiro caçador ficou protegido e por onde o julgamento já passou, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. O julgamento de Deus caiu sobre ele, de modo que o Filho unigênito de Deus sofreu a morte na cruz do Calvário. Pelos seus sofrimentos, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. O julgamento de Deus passou por cima dos sofrimentos de Cristo. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, ficamos no lugar que o julgamento de Deus já atingiu. Se não formos para o seio de Cristo, não há lugar para nós onde possamos ser protegidos do julgamento de Deus. O sangue de Jesus Cristo também nos livra da escravidão de Satanás. Satanás mantém as pessoas sob escravidão, mediante o pecado, mas desde que tenham sido perdoadas e recebido a justiça de Cristo como dádiva do Pai Celeste, Satanás nenhum tem direito de culpar essas pessoas ou de apanhá-las de novo sob a sua escravidão. Quando uma pessoa se torna cristã e recebe esse conhecimento, livra-se imediatamente das correntes de Satanás e se livra da escravidão do pecado. E por essa razão é que nós precisamos aplicar o sangue de Jesus Cristo para as portas de nosso coração e mantê-lo ali, a fim de impedir que Satanás venha tocar em nossa vida. De manhã até à noite, deposite sua confiança e fé no sangue de Cristo, porque esse sangue é a única proteção contra o julgamento vindouro de Deus, bem como contra os ataques de Satanás. Em segundo lugar, os israelitas comeram a carne do cordeiro. O cordeiro havia sido assado e devia ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. Esse pão era símbolo dos sofrimentos de Cristo, suas dores agudas e provações amargas. Foi exatamente por essas experiências que Jesus passou há quase 2000 anos atrás. Ele caminhou até o Gólgota e foi pregado numa cruz. Foi levantado entre o céu e a terra durante 6 horas, passando por grandes sofrimentos e na maior agonia. Ele clamou: Eli, Eli, tratamos quanto sofreu o Senhor para nos libertar,
Deveríamos chorar de tristeza e, com amargura no coração, nos arrepender de nossos pecados e nos tornarmos como pão sem fermento. O pão sem fermento significa que devemos purificar nossa vida, confessar nossos pecados, andar sem pecado, viver a Cristo e participar de sua carne. Como podemos comer a carne de Cristo? Jesus disse no Evangelho de João que, se quisermos ter vida, devemos comer sua carne e beber seu sangue. Muitos judeus, depois de ouvir esse sermão, deixaram de seguir a Jesus Cristo, visto que não podiam aceitar esse tipo de ensino. Entretanto, a Bíblia nos diz, em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim é que a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa palavra torna-se carne, ela se torna-se Jesus para nós. Essa palavra se tornou carne e Jesus é a nossa alimentação todos os dias. Portanto, a palavra escrita é a carne de Cristo e devemos nos alimentar da palavra de Cristo. Diz de novo a Bíblia em João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Portanto, como você vê, Jesus está nos dando sua carne, a saber, a palavra de Deus. A ordem aos israelitas era que comessem toda a carne assada do cordeiro, de modo que pudessem adquirir forças para atravessar o deserto. Se nós quisermos ter forças que nos possibilitem atravessar o deserto deste mundo, com todo sucesso, com todas as vitórias, precisamos comer a palavra de Deus de modo regular, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus é importante. Assim como os israelitas jamais poderiam reunir forças para atravessar o deserto vitoriosamente sem que primeiro tivessem comido a carne do cordeiro pascual assado, assim também não há vitória para o cristão que não se alimenta com regularidade das Santas Escrituras. Por que é necessário que se leia continuamente a palavra de Deus? Porque a palavra nos purifica. Diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 15, versículos 3 ao 4. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Se você não receber purificação constante da parte do Senhor Jesus, você perde seu poder e o direito de habitar no Senhor. Para habitar em Cristo constantemente, precisamos estar limpos. E para limpar nossa vida, precisamos ler a palavra de Deus com regularidade. A palavra penetra em nosso coração, nos mostra a nossa situação. E enquanto confessamos nossos pecados, somos novamente purificados pelo sangue. A palavra também cura. Diz-nos a Bíblia, nos Salmos 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Muitas pessoas doentes em hospitais e em seus lares me pedem que eu vá até elas e lhes imponha as mãos para que elas sejam curadas. Todavia, se não aceitam o Evangelho, não me dou ao trabalho de ir até essas pessoas, porque não sou eu quem cura. É a palavra de Deus falada pela minha boca. A cura vem mediante a palavra e nós estamos pregando a palavra que cura. Não somos curandeiros. A palavra de Deus e o poder do Espírito Santo é que realizam a cura. Se constantemente meditarmos na Bíblia e dela nos alimentarmos, ela purificará e curará nossas vidas físicas e espirituais,
bem como resolverá nossos problemas domésticos, profissionais e pessoais. Leia a palavra e mantenha a cura em seu coração, em seu corpo e em sua alma, bem como em seu lar e na sua vida diária. A palavra também pronuncia sabedoria e julgamento, como está escrito nos Salmos 119, versículo 5, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando passamos pela vida, neste mundo em que estamos, nos unimos com frequência a Deus, nós sentimos que Deus está conosco. Recebemos luz e sabedoria ao lermos a palavra de Deus. Se você ler a palavra e meditar nela com regularidade, o Espírito Santo revelará a você o profundo significado das Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo vai compartilhar e partilhar com você a sabedoria e a luz. Isto o capacitará a desenvolver o tipo certo de julgamento decisório e a ter a sabedoria de quem vive vitoriosamente nesta vida. A palavra de Deus nos dá nutrição espiritual, de tal modo que crescemos em Cristo. Nenhum pai ou mãe deseja que seus filhos sofram de subnutrição e não cresça. Deus quer que você continue a crescer na graça e se torne um gigante espiritual em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: Desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vocês venham a crescer para a salvação. Assim, se com toda sinceridade desejamos o leite na palavra e comemos a palavra, esta se torna nosso nutriente, alimento de nossa alma, e crescemos espiritualmente e nos tornamos mais fortes no Senhor Jesus Cristo. Assim como os israelitas receberam a ordem de comer toda a carne do cordeiro, desde a cabeça até as pernas, Deus também nos pede que comamos toda a carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Gênesis até o Apocalipse. Se pudermos digerir a palavra de Deus, cresceremos espiritualmente, ficaremos mais fortes e poderosos. Em terceiro lugar, quando os israelitas saíram do Egito, de imediato, uma coluna de nuvem apareceu diante deles. Durante o dia, a coluna era uma nuvem e à noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto até Canaã. Quando saímos deste mundo pecaminoso, Deus nos dá uma coluna de nuvem e de fogo, o Espírito Santo que habita em nosso coração. O Espírito Santo nos conduz todos os dias pelo deserto deste mundo até chegarmos a Canaã celestial, na presença do eterno Deus. O sol brilhava e aquecia demais os israelitas na caminhada pelo deserto, mas esta coluna de nuvem era uma sombra permanente, protetora, que abrigava contra os raios do sol capazes de queimá-los. Para a medida que vamos atravessando este mundo efervescente, passaremos por provações, tribulações, épocas de grandes dificuldades capazes de nos queimar o coração. Mas o Espírito Santo é um conforto e uma fonte de alegria e paz. Sem a presença desta sombra protetora do Espírito Santo, que nos protege contra o sol tórrido deste mundo, não podemos viver uma vida bem-sucedida. A coluna de fogo também constituía proteção contra quaisquer inimigos que tentassem atacar os israelitas à noite. Quer se tratasse de inimigo representado por outra nação, que se tratasse de feras no deserto, a coluna de fogo iluminava os israelitas. Ninguém e nada poderia penetrar ali sem ser descoberto. O fogo do Espírito Santo que reside em nós afasta todos os espíritos maus,
nos protege contra os ataques de Satanás e permite que descansemos no regaço de nosso Pai Celestial. E por isso é que você precisa ter comunhão com o Espírito Santo continuamente, através da oração. Estando você a atravessar esse deserto da vida, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em você, que intercede por você, que ajuda você e o conforta, ensina e orienta. Nunca se esqueça de reconhecer o Espírito Santo e de depender dele. Deleite-se nele sempre. Louve sua presença e agradeça a ele a orientação e a força que ele dá. E para concluir, vou fazer um resumo. Quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você deve conhecer a tríplice provisão do Senhor em função de você viver uma vida cristã vitoriosa. Se você ficar sem qualquer destas três bênçãos, vai entrar em dificuldades em sua vida cristã. O sangue e a carne do Cordeiro, mas a coluna do Espírito Santo são partes integrantes do Evangelho de Cristo. Quando você conhece a verdade e coloca sua fé nestas provisões que Deus preparou, você passa a ter uma vida cristã vitoriosa, poderosa para a medida que vai vencendo o deserto deste mundo. Que Deus abençoe você. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que traz todas as bênçãos de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês. Muita paz, muita luz, felicidades. Obrigado pela companhia. Tem sido muito bom compartilhar com você. Felicidade, sucesso na sua caminhada.